Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aí do outro lado da telinha. E olha só, hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre dor nas costas durante esse home office. E aí, você também foi afetado com essa dor nas costas, essa bendita durante esse momento de home office? Já vem muitas dicas para vocês, tá? Nós também vamos falar ainda sobre a campanha Julho Verde, que visa conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço, e ainda vamos falar sobre as crianças, como é que elas estão se adaptando a esse novo normal. É importante que os papais responsáveis, eles tenham algum cuidado com elas. Já também nós vamos falar sobre isso. Muita coisa te espera hoje aqui no programa, eu também, é claro, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelos canais 525 e 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente. Lembrando sempre das nossas redes sociais, não esquece, tá? Estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. É muito fácil você encontrar os nossos perfis nessas plataformas. Coloca lá no campo de busca TV Mar Canal 25, facinho, você vai nos encontrar. Tá joia? Vamos lá começar o nosso programa então de hoje. A pandemia do novo coronavírus, ela mudou, né, a rotina de muita gente. E aí, de repente, uma parte dos trabalhadores, principalmente os brasileiros, adotou o home office, né? Mas uma das consequências da falta de um local adequado para trabalhar é a dor na coluna. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui agora com a fisioterapeuta Tamires Costa. Bom dia, Tamires. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Bem Assim. Um ambiente confortável do escritório faz falta nesse momento? Faz muita falta. Com a pandemia, né, o cenário global mudou totalmente. E aí algumas pessoas que tiveram a possibilidade de manter os seus empregos, né, trabalhando em casa, que é o famoso home office, tiveram que fazer muitas adaptações. Então, a mesa de jantar virou a mesa de escritório, né? Sim. Ganhou um espacinho para o notebook. A cadeira da cozinha virou cadeira do escritório, isso quando não é a cama ou o sofá que vira o próprio escritório. E aí, com essas adaptações, toda aquela questão de ergonomia, o cuidado com a coluna, o cuidado com o bem-estar do trabalhador foi começado a deixar de lado, né? E aí, o mau posicionamento, a falta de pausas, falta de fortalecimento, alongamento, tudo isso ajuda a agravar a questão dos sintomas, né? Sim. Que é a dor. Pode causar alterações posturais, sobrecarregar todo o seu corpo e, consequentemente, causar as dores, né, nesse paciente. Você falou sobre a mesa, você falou sobre as cadeiras. Não ter uma cadeira adequada, vamos falar assim, é o principal que pode ocasionar essas dores na coluna? Então, não exatamente a cadeira, né? No caso do home office, como não tem muito o que fazer, é importante que a gente se adapte, né? Então, a dor na coluna, principalmente, ela está relacionada com a fraqueza muscular. Então, é importante que a gente fortaleça alguns músculos específicos do nosso corpo que são responsáveis por estabilizar toda a nossa coluna. Sim. Aí, os músculos que estabilizam a nossa coluna são dois principais, tá? São os chamados de músculos multífidos e os músculos transversos do abdômen. E aí, existe o músculo multífidos, os músculos multífidos, eles estão localizados mais posteriormente à nossa coluna, que ele fica de uma forma bem profunda. E os músculos transversos também ficam de uma forma bem profunda, muito difícil de atingir. Então, assim, para trabalhar essas musculaturas é algo um pouco complexo que precisa de treinamento, né? Tá. E aí eu costumo utilizar o que com esses pacientes? Antes de associar com qualquer tipo de exercício, eu preciso trabalhar a conscientização muscular, né? Ensinar para aquela pessoa o que é que ela vai contrair e onde está aquele músculo. E aí eu peço para ele pegar os dois dedos dele, localizar aquele ossinho que tem na frente, né? Do quadril, colocar dois dedos abaixo do ossinho e afundar um pouquinho. Quando ele afunda, eu peço para ele fazer uma contração como se fosse prender o xixi. E aí, quando ele fizer isso, automaticamente ele vai sentir essa contração que a gente quer trabalhar, que é a musculatura do transverso do abdômen. Tá.
E aí, fazendo esse treinamento, é importante que a pessoa faça a contração e relaxamento durante todas as sessões, né? Não é algo rápido e fácil, é um treinamento mesmo. E aí, quando ela conseguir fazer o relaxamento, a contração, a gente começa a associar e manter essa sustentação da contração. E aí, quando a pessoa tiver craque já na contração e ativação dessa musculatura, a gente passa a associar com algum exercício específico. Então, a fisioterapia, ela tem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para fortalecer essas musculaturas que estabilizam nossos músculos, né? Porque esse músculo transverso do abdômen que eu disse, ele funciona como se fosse uma cinta fisiológica. E essa cinta fisiológica é o que dá a sustentação para toda a coluna, né? E aí, quanto mais forte essa cinta tiver, mais estável sua coluna vai estar. E aí é importante a gente fazer esse treinamento, tá? A gente tem até uma imagem dos músculos, para o pessoal de casa conseguir compreender melhor. Coloca aí, por favor, Josi. Esse daí, que é a do músculo? Esse primeiro é os músculos multífidos. Ele está de uma forma bem representativa aqui, mas existem outras camadas, outros músculos acima dele. Ele fica bem profundamente, tá? Certo. E aí, essa segunda é o músculo transverso do abdômen, né? E como você pode ver, é aquele quarto músculo, que ele fica bem profundo e é bem difícil de ativar, por isso que precisa de um treinamento. Então, tem a camada de gordura, tem o reto do abdômen, tem o oblíquo externo, tem o oblíquo interno e depois que vem o músculo transverso do abdômen, que é o que dá estabilidade para a nossa coluna. Tá, vamos já para a próxima imagem, para a gente dar uma olhadinha, porque a gente pensa que é fácil, né? Ai, vamos aqui ajeitar a nossa coluna, é super tranquilo. Estamos aprendendo aqui que não. Exatamente. E aí, quando eu ensino esse paciente a ativar essa musculatura, né, que é uma conscientização muscular, sim, a gente já passa para a próxima etapa, que é associar com algum tipo de exercício. E aí tem diversas ferramentas, como o RPG, tem o Pilates, tem o Iso-Stretching e tem esse que é chamado de estabilização segmentar vertebral, que basicamente é um posicionamento que você faz associado à contração isométrica, que é a contração parada, tá? Você vai fazer a contração dos músculos, só que parada. E aí, a primeira que eu trouxe aqui, que dá muito bem para fazer em casa, super tranquilo. Sim. Você vai procurar um lugar fixo, olhar para frente, né, um ponto fixo, vai flexionar os joelhos, colocar o tronco um pouquinho para frente, fazer essa ativação muscular que eu falei e estender os braços, né, olhando para frente. Aí você mantém por 10, 20, 30 segundos o quanto a pessoa conseguir. Aí é importante que a pessoa mantenha, por exemplo, 3 vezes de 30 segundos ou 4 vezes de 30 segundos. Nunca regredir, né? Sempre progredindo. Tá. E aí, o segundo exercício, que dá também super para fazer em casa, você vai deitar no chão, vai apoiar os braços no chão, a palma da mão virada para cima, flexionar os joelhos, e aí você faz aquela ativação que você aprendeu, né? E aí, quando fizer essa ativação, você vai levantar o quadril um pouquinho e fazer a contração. Se estiver achando muito fácil, pode tirar uma perna para dar mais instabilidade, tá? E o treino é basicamente isso. Também com as repetições, né? Também de 30, com as repetições. 40 segundos Isso, e aí vai. Sempre respeitando o seu corpo, né? Certo. Ter mal postura, né? Essa má postura aí que a gente pode acabar desenvolvendo no home office, pode também ocasionar ou até mesmo ocasionar um problema maior, um problema mais grave depois, Tamires? Pode, com certeza. Com a má postura, automaticamente vai haver uma sobrecarga em outras estruturas, ainda mais se a sua musculatura não estiver preparada para isso. Por isso que é importante o fortalecimento e a ativação desses músculos que estabilizam toda a coluna. Então é importante que você trabalhe com esses músculos para que a sua região não seja sobrecarregada e causar dores ou alterações e outras patologias que podem causar na coluna, viu? Muito se falam aí nas pausas, né? O pessoal já colocou aqui até a imagenzinha, né? É importante ter pausas no home office? É super importante. Eu vou até dar umas dicas mais pra frente, mas é importante também que sejam feitos alongamentos, né? Sim. Por conta da tensão muscular, muito tempo parado, né? Muito tempo sentado. Tem gente que fica 8, 10 horas no mesmo lugar e sem se mexer, né? E aí eu trouxe aqui alguns alongamentos que as pessoas conseguem fazer em casa.
tanto sentado quanto em pé, tá? No home office. Tá. E aí tem um alongamento para região da cervical, de um lado para o outro. Tem um alongamento dos ombros, né? Rotacionar ele para frente, rotacionar para trás. Tem um alongamento com auxílio do membro superior, que você pode alongar a região lateral do tronco. E sentado você consegue também fazer o alongamento da região lombar, que é bem sobrecarregada, né? Sim. Que é a Ela principal... fica com o peso do nosso tronco, né? Total, ela fica com todo o peso do nosso corpo. E aí os maus posicionamentos, mau jeito de sentar, sobrecarrega mais ainda. Muito bem, então exercícios são essenciais para fazer durante as pausas aí do home office, tá, gente? Se alguém está nesse momento com dor na coluna, está sofrendo, qual que é a sua dica? O que é que você fala para essa pessoa? Então, eu trouxe algumas dicas aqui pontuais para a gente mostrar, né? Passo a passo. Tá. Aí, aqui, a primeira coisa é o fortalecimento, né, dos músculos estabilizadores da coluna, como eu já disse, que são principalmente os músculos multípedos e os músculos transversos do abdômen. A segunda dica é fazer os alongamentos ativos e é importante que cada segmento seja feito de 20 a 30 segundos, não menos que isso, porque senão não tem muita eficácia, tá? Então é importante os fortalecimentos e alongamentos tanto para prevenir quanto para tratar, tá? Os sintomas. E aí a terceira dica é você preparar o ambiente, tá? Escolher um lugar específico da sua casa, não ficar de um canto para o outro toda hora, né? Até porque você escolhendo um lugar específico, você consegue fazer as adaptações que dá para fazer, né, dentro de casa. E aí, ao você escolher esse ambiente, preparar esse ambiente, você vai, ao se sentar, você vai procurar algum encosto que você possa encostar a sua coluna, né? Se não tiver muito apoio, você pode pegar uma toalha, enrola essa toalha, coloca lá na região da lombar, que ajuda a curvatura fisiológica a se manter, tá? E aí, procurar não escorregar o quadril, porque você escorregando o quadril... Vai, né? Acaba a pessoa ficar descendo, né? Todinho. Aí vai todo o peso do corpo no seu quadril e acaba agravando os seus sintomas, né? De dores. O quinto passo é, ao você utilizar o computador ou o notebook, procurar sempre manter ele na sua vista, tá? Então, se precisar, coloca uma caixa de sapato embaixo do notebook, livro, qualquer coisa que possa adaptar para não compensar muito a sua coluna cervical, tá? Porque às vezes as pessoas elas ficam assim, né? Isso. Pra mexer no computador. Fica com a cabeça baixa, fica com o tronco lá pra frente, ou lá pra cima, né? Então é importante que você faça isso. E é possível fazer em casa, né? Certo. E aí a gente não pode esquecer também, principalmente para quem usa notebook, de utilizar mouses, que a gente acha que é besteira, mas é extremamente importante a utilização do mouse, porque ele serve tanto para apoio quanto para manter o nosso punho em posição neutra. Que a gente acha que não, mas a articulação do punho, ela é extremamente sensível. Gente, às vezes dói. Quando você fica ali mexendo muito tempo. Demais. E aí é importante você ter um apoio e manter ela em posição neutra, já que ela é uma articulação tão sensível, né? Tá certo. E aí, a próxima dica é você fazer pausas regulares ao longo do dia. Então, se você trabalha 8, 10 horas sentado, para de 3 em 3 horas, né? Para 5 minutinhos, vai comer, vai no banheiro, vai fazer o que tem que fazer. Faça um alongamento. Fica em pé, fica sentado, deitado. Pode o que ficar você em indica? pé. Então, para você se mexer, É se pra se movimente, mexer. entendeu? Não fique na mesma posição que você já ficou há 8 a 10 horas, tá? Fique numa posição diferente da que você estava. Certo. E aí, a última dica que eu dou é em relação à conscientização postural. Quando você perceber que o seu ombro está muito para frente, tenta se corrigir, colocando ele para trás. Tem que ser o seu próprio. Eu falo isso para os meus alunos, você é o seu próprio fiscal. Exatamente. E aí o seu pescoço, quando você vê que ele está muito para frente, coloca o queixo mais para trás, né, para tentar alinhar ele com a coluna. E uma dica que eu utilizo muito com os pacientes é pedir para eles imaginarem que tem uma linha puxando eles da cabeça até para cima. Automaticamente, você, imaginando essa linha, né, você já se autocorrige, né? E com isso, a sua coluna não se sobrecarrega e fica numa postura adequada para o seu corpo. Muito bem, maravilhosa. Contatos, redes sociais, Tamires, caso alguém queira saber mais ou tenha ficado com alguma dúvida. Então, vocês podem me procurar no Instagram, que é no @fisio.tamirescosta. Temos também através do WhatsApp 8144-4283
ou pode me ligar, qualquer coisa para tirar dúvida, o que precisar, eu estou disponível. Muito bem, maravilhoso. Obrigada pelas suas dicas, pela sua presença. Quando a gente não fala aí de home office para evitar a famosa dor na coluna, façam pausas, tá certo? Se exercitem aí, né? Fortaleçam essa musculatura que é muito importante para que não venha piorar ainda mais essa dor e trazer até mesmo outros problemas. Obrigada mais uma vez, tá, Tamires? Parabéns mesmo pelo trabalho. Bom dia. Bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda, tem muita coisa para rolar aqui no programa, tá? Eu conto com você.